Pessoal, conta para mim aí, o que vocês esperam dessa palestra de hoje? O que eu posso já ir ajudando? Quais os problemas que vocês experienciam? Contem para mim aqui como nós podemos ajudar vocês da melhor forma possível. Obrigado pelo retorno do áudio. Estou subindo os slides. Bom, então, enquanto os slides estão sendo processados aqui para irem para ao vivo, eu vou falar um pouquinho sobre como é hoje o nosso mercado, as adversidades que nós experienciamos. Nós hoje estamos num tempo extraordinariamente diferente e esse tempo abre uma série de novas oportunidades e possibilidades. Eu vou fazer o seguinte, está demorando para abrir aqui, eu vou fazer a seguinte, não, agora vai. Agora sim, estava demorando. Desculpa, pessoal, acho que estava demorando bastante. Eu acho que fica melhor assim, né? Fica melhor assim, eu acho que é melhor assim. Agora sim. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, sejam todos bem-vindos. Eu já fiz algumas apresentações, mas agora eu me lembrei que eu tinha feito elas pelo Google, e daí agora eu coloquei aqui dentro do próprio streaming. Então, o objetivo hoje é nós falarmos como é possível utilizar as adversidades como alavanca para o seu negócio. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luiz Lindner, trainer do Brasil aqui pelo Metafórum, licenciado internacionalmente pelo Metafórum por instituições do Brasil e do exterior. Estou há mais de 2 décadas no mercado, em algumas áreas do conhecimento, estou há 25 anos ajudando pessoas em tudo que é lugar do Brasil e fora do Brasil. Tenho a oportunidade hoje de ser alguém hoje que criou algumas terapias de vanguarda. Eu sou criador da terapia neurocientífica com ênfase em intervenção estratégica, neuroperformance, neurogestão, neuroperformer, neuroliderança, neuroestratégia, ou seja, nós hoje temos, através desse nosso trabalho, alguns diferenciais que nos colocam, principalmente falando hoje de neurociência aplicada a desempenho e performance, hoje na vanguarda dentro desses conhecimentos. Então, eu quero, com essa breve apresentação, falar um pouquinho mais sobre esse novo contexto de negócios. O tema, mais uma vez, é como é possível utilizar as adversidades como alavanca para o seu sucesso e para a sua prosperidade. E eu quero, então, mostrar um pouco desse contexto, desse mundo à nossa volta. O que é esse mundo que nós estamos agora gradativamente experienciando? O que é esse mundo que nós estamos dia a dia adentrando? O que significa para nós, para os nossos negócios? Quais são as situações que nós podemos experienciar e como lidar com essas situações para que nós possamos realmente prosperar em meio às adversidades, prosperar em meio ao caos. Bom, para começar, hoje, esse mundo, ele tem algumas maneiras de serem referidas, tá? Ou seja, esse VUCA e BANI são 2 termos que se usam hoje para mostrar quais são os desafios desse novo tempo, os desafios de uma era exponencial. Tanto o VUCA como o BANI são maneiras que nós damos para mostrar todos os adjetivos que estão dentro desse novo tempo. VUCA vem lá do tempo da Guerra Fria, que significa, mostra 4 características marcantes desse tempo, que é a volatilidade, ou seja, as coisas são muito rápidas, elas alteram-se muito rapidamente, né? A incerteza, ou seja, eu trabalhava fazendo planejamento estratégico para empresas do Brasil e de fora do Brasil, há um tempo atrás, como business coach, trabalhando até com multinacionais. E olha que interessante, nessas multinacionais, nós fazíamos normalmente, para mim, que também tem uma formação na área de administração de empresas, nós fazíamos planejamento estratégico normalmente para 5 anos. Hoje, eu vou falar uma coisa bem verdadeira para vocês. Se nós pensarmos em planejamento estratégico para 5 anos, é uma heresia. O mundo está mudando tão rapidamente, as coisas estão... a todo momento surgem tecnologias novas, surgem fusões novas, estratégias que mudam radicalmente o nosso mercado, que ele se tornou extremamente volátil. Muda aquilo que você compreende do dia para a noite, entra novos players, novas estratégias. Por que esse mundo é exponencial? Porque ao longo da história da humanidade, nós damos um passo de cada vez. Surgiu o automóvel, surgiu o motor, surgiu
a energia elétrica, depois surgiu o computador, depois surgiu a internet, havia uma linearidade. Agora não, agora as coisas todas elas se fundem e ao elas se fundirem, as tecnologias se juntarem, elas criam novos negócios, novos mercados. Agora nós temos o surgimento da nova internet, inteligência artificial, a nova economia. Quer dizer, existem muitas coisas que estão acontecendo e que vão mudar radicalmente o nosso mundo. É por isso que ele é exponencial, porque as tecnologias se fundem e criam coisas novas. Então, quando nós pensamos aqui em volátil, é isso. Você sabendo que do dia para a noite alguma coisa pode acontecer. Hoje, na nossa mentoria para os nossos super coaches e nossos neuroperformers, né, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Por exemplo, nos Estados Unidos e em Israel já existem tecnologias que você produz quantidades incríveis de carne sem precisar do animal. Ou seja, você quer frango, você pega uma célula do frango, coloca num bioreator e produz toneladas de carne sem matar o frango. Ou seja, do dia para a noite pode ser que grandes empresas que vocês conheçam, do dia para a noite pode ser que elas desapareçam, por mais que elas são empresas bem estabelecidas, com marcas, empresas que todos amam, empresas que realmente são bem vistas por todos do mundo, só que do dia para a noite pode ser que elas desapareçam simplesmente porque entrou uma tecnologia nova que conseguiu acessibilizar, por exemplo, essa commodity que é carne num valor muito mais acessível, muito melhor em termos nutricional, né? E com realmente muito mais ecológica, porque gasta muito menos água, subsídios, nutrientes para você fazer toneladas de alimentos. Então, do dia para a noite as coisas podem mudar. Então, essa é a volatilidade, a incerteza, a complexidade, né, e ambiguidade. Ou seja, antigamente nós tínhamos muito aquela questão 880, esquerda ou direita. Hoje, diversos tipos de realidades, cada vez mais, dentro do mesmo contexto, subsistem, né, simultaneamente. Ou seja, cada vez mais, dentro do mesmo contexto, diversas realidades estão no mesmo... Veja bem, nós não estamos falando de diversas realidades diferentes em contextos diferentes. Nós estamos falando de diversos futuros, diversas realidades dentro do mesmo contexto. Olha que interessante isso. E isso também mostra esse mundo VUCA que traz essa questão desse adjetivo da complexidade, da ambiguidade. Nós temos também esse outro termo mais moderno um pouco, que é o bunny, que significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês é, dentro desse mundo que nós sabemos que é realmente extremamente volátil, incerto, ambíguo, dentro desse mundo em que, com todo o conhecimento que nós temos, qual é a segurança? Como é que se prospera no mundo desses? Né? Como é que você consegue avançar e prosperar no mundo desse? Olha só que interessante essa frase de Zygmunt Bauman. Vivemos em tempos líquidos, onde nada é feito para durar. O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido, então, pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman e diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes, maleáveis, líquidas, ou seja, sem referência. O que é esse mundo novo que a cada dia que passa ele está adentrando, se estabelecendo entre nós? É um mundo extremamente sem referência. Ou seja, qual é a segurança, qual é a certeza, qual é a maneira que você tem de prosperar no mundo líquido? Como é que você faz para, em meio a situações realmente sem referência, sem você dizer assim, não, se ancora aqui, se segura ali, você tem realmente um lugar onde é um porto seguro? Não tem mais. Ou seja, do dia para a noite as coisas mudam muito rapidamente. Eu estava falando também hoje na mentoria que antigamente, de acordo com as pesquisas, uma empresa, quando ela era muito bem estabelecida, uma empresa, quando ela acertou muito bem a estratégia de marketing, ela talvez pudesse ter uma vida útil aí de 50 anos, né? E com produtos com ciclo de vida maiores. Hoje não, hoje a média caiu para 10 anos, ou seja, por mais que você seja um empreendedor bem-sucedido, provavelmente, através das tecnologias, muitas coisas vão mudar rapidamente, mesmo que você esteja muito bem estabelecido, negócios, serviços e produtos têm ciclos de vida cada vez menores. Então, como prosperar nesse mundo? Como é possível avançarmos num mundo extremamente exponencial, um mundo com esses adjetivos que nós falamos antes? Então, o primeiro conceito que eu quero trazer aqui para vocês entenderem como é possível avançar é um conceito, acho que eu vou tirar minha imagem aqui, deixa eu ver uma coisa, assim ficou melhor, né, para vocês enxergarem melhor.
Então, esse é um conceito que foi trazido de antifragilidade pelo professor líbano-americano de risco do Instituto Politécnico da Universidade de Nova York, Nassim Nicholas Taleb. No livro Antifrágil, a lógica do cisne negro, Taleb sinaliza que a constância e a frequência dos fatos inesperados do mundo surgem realmente de maneira a todo momento, é muito rápido isso, tá? Então, qual é a ideia básica, a princípio que nós vamos trabalhar aqui? Da antifragilidade, então, ela consiste em uma característica pelas quais a adversidade as adversidades elas não são superadas pela reação, mas pela aceitação e apreciação. Não chega a ser um método, mas um conjunto de princípios que ajudam a encarar o indesejável não como um problema, mas sim como uma oportunidade. Ou seja, vamos lá, num mundo, como nós citamos aqui, volátil, ambíguo, incerto, um mundo exponencial, um mundo sem referência, um mundo que a todo momento as tecnologias surgem para resolver problemas, a todo momento novas tecnologias eliminam gaps, ou seja, qual é o princípio básico do empreendedorismo? Como é que um empreendedor pensa? O empreendedor procura problemas na sociedade para resolver. Então, o empreendedor, ele trabalha dessa forma, buscando problemas da sociedade para resolver, e ao resolver esse problema, ele pode ter uma tecnologia que pode garantir uma grande vantagem competitiva, ou seja, ao resolver esse problema, ele pode realmente, dessa solução, criar um negócio muito bem sucedido. Aliás, olha que interessante, se você quiser ficar muito rico, é muito simples. Solucione o problema de milhares de pessoas e ainda pensando no conceito de growth hacking, cada vez com valor mais acessível, cada vez de uma forma mais barata para que isso ocorra. É possível fazer bilhão com custo marginal de zero? Nós temos aí Facebook, LinkedIn, Instagram, nós temos aí Google, nós temos diversas empresas hoje que têm um crescimento exponencial, viral, growth hacking, que resolve o problema de milhares de pessoas a custo marginal de zero. Por exemplo, quanto custa para você fazer uma pesquisa no Google? Quanto custa para eu usar aqui, por exemplo, o YouTube? Quanto custa? Não custa nada, né? Quanto custa para você estar aqui comigo? Nada, ok? Agora, em algum lugar, para sustentar essa operação, alguém tem que pagar a conta, e são os anunciantes. E dentro dessa ideia, eles têm empresas bilionárias, empresas que não param de crescer e se tornaram muito rapidamente unicórnios, que são... O que é um unicórnio? Uma empresa de pelo menos $1 bilhão. Então, para vocês entenderem o ponto, o que é possível para que você se torne realmente alguém que prospere em meio às adversidades? Como é que é possível, em meio a essas situações, você se tornar antifrágil? A pessoa que é antifrágil, o empreendedor, o negócio, seja o terapeuta, o coach profissional, seja quem for você, é aquela pessoa que é preciso e resolvedor de problemas. Ou seja, se é possível você se tornar alguém que é antifrágil, você precisa se tornar, então, um exímio, uma exímia resolvedora de problemas. Entenderam o ponto? Se você quiser prosperar nesse mundo que aí está, você precisa de flexibilidade. E essa flexibilidade é se tornar um resolvedor de problemas, um exímio, uma exímia resolvedora de problemas. Então, ser antifrágil é isso. Se é possível você ter uma segurança, se é possível você prosperar em meio ao caos, qual é a chave para a prosperidade no caos? É você entender que problemas são oportunidades. Olha, vamos analisar agora esse cenário que aí está. Na pandemia, por exemplo, milhares de empresas quebraram. Mas por quê? É aquela velha máxima do estouro da boiada, né? Simplesmente alguém diz crise, recessão, problema, e as pessoas fazem o quê? Seguram, se fecham, retraem e ficam esperando para ver o que vai dar. Moral da história, quebra. Sabe aquela velha história, inclusive eu ouvi do Dr. Marins, aquela velha história do vendedor de cachorro-quente, né? Que formou 3 filhos, um desses filhos era economista e disse o seguinte: pai, o senhor não está sabendo da crise? O senhor tem que poupar dinheiro aí, pai. O senhor tem que segurar o que o senhor está fazendo. Esses cachorro-quentes não podem ser da melhor salsicha, melhor pão. E o pai começou a enxugar, começou a cortar os custos e entregar um produto de má qualidade, quebrou. E falou assim, puxa, como meu filho tinha razão, nunca vi uma crise como essa, mas na verdade o que ele fez foi afastar os clientes com o padrão de comportamento. Então, olha que louco, né? Esse conceito, esse padrão do estouro da boiada, parece piada, mas muitos empreendedores, muitos prestadores de serviço, muitos profissionais acabam acreditando nisso.
e acabam se retraindo. Se eles entenderem a questão da antifragilidade, eles vão entender que problemas são oportunidades, problemas nesse mesmo cenário, ouça o que interessante, nesse mesmo cenário, nessa mesma pandemia, existem pessoas que olharam os problemas que estavam acontecendo na sociedade, as mudanças de cenário, não entenderam como sendo crise, entenderam sim como mudança de cenário que precisavam de novas ações e buscaram encontrar soluções para atender os clientes em meio àquele cenário e prosperaram como nunca antes. Eu vou contar para vocês. Eu antes tinha sala comercial, visitava cliente, montava no carro, visitava na estrada, trabalhava viajando para o Brasil, né? Viajava para baixo e para cima como trainer, passava dando treinamentos aí em lugares do Brasil, ou ia de avião, ia de carro, não parava, visitava empresas, gastava com sala comercial, deslocamento, folder, gastava com equipe comercial, como dizer, olha os custos que eu tinha. Hoje, na pandemia, eu vou dizer para vocês, eu simplesmente ganho mais e trabalho menos e ainda, além disso, não tenho quase custo nenhum. Ou seja, o meu custo, para dizer a verdade, hoje de sala comercial é menos de R$100, que é o Zoom. Antes, quanto é que era uma sala comercial com aluguel? Quer dizer, é isso que eu quero que vocês entendam. Para quem sabe pensar da maneira correta, para quem entende que as adversidades são oportunidades de crescimento, nesse exato momento, nessa mesma suposta crise, nessa mesma suposta pandemia, milhares de outros empreendedores ganharam dinheiro como nunca na vida. Por quê? Porque eles estão olhando pelo viés correto. Eles estão olhando o mundo à sua volta com o conceito já de antifragilidade. Ou seja, nesse mundo volátil, complexo, incerto e ambíguo, se é possível você prosperar em meio ao caos, é através da tua habilidade de ser um resolvedor de problemas. Ou seja, o que você precisa, então? Qual é o objetivo para que eu possa ajudar as pessoas e vocês, os nossos mentorados e quem está aqui nessa noite? É fornecer recursos e competências para que você se torne um exímio ou uma exímia resolvedora de problemas. Quando você se torna um resolvedor de problemas, não existe nada que não seja oportunidade. Ou seja, um resolvedor de problemas é o seguinte: quando as coisas vão bem, ele está prosperando. E quando vão mal, ele prospera muito mais ainda. Tá tudo bem? Prospera. Tá mal? Prospera mais. Entenderam isso? Então, a única segurança que você tem é na tua habilidade de se tornar esse exímio resolvedor de problemas. Olha o que diz aí o CEO da Tesla e o maior bilionário no mundo nesse momento, o maior bilionário nesse momento chama-se Elon Musk. Ele fala o seguinte, no futuro você será remunerado pela sua habilidade de resolver problemas. Desculpa, escapou uma palavra aqui. Pela sua habilidade de resolver problemas. A única maneira pela qual você será remunerado a partir de agora é pela sua habilidade de ser um resolvedor de problemas, um exímio resolvedor de problemas. Você pode ser a solução em meio ao caos, mas para isso precisa se tornar esse exímio resolvedor de problemas. E para que você se torne esse resolvedor de problemas, você precisa de competências, de recursos, de flexibilidade. Pessoal, eu vou contar um negócio para vocês. As pessoas não sabem nem como funciona o seu próprio cérebro. Sabe? E é fácil de saber que elas não sabem. É bem simples. Quer ver? Eu vou fazer um teste para você me dizer se você sabe como funciona o teu cérebro ou não. Quem é que faz perguntas do tipo assim, o que tem de errado comigo? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que a minha vida não anda? Por que as coisas não saem do chão? Né? Por que essas adversidades sempre vêm para mim? Se você faz esse tipo de pergunta, é sinal de que você não tem a menor ideia de como funciona o teu cérebro. Entendeu? Um outro problema também, as pessoas estão presas hoje por muitos padrões. Um outro padrão é o padrão das pessoas que são presas por diversas armadilhas do ego, né? De imaginar que sabem exatamente o que fazer, mas não saem do chão, de correr de um lado para o outro, que nem barata tonta, achando que são produtivos e, na verdade, entra ano e sai ano, estão nos mesmos resultados, né? Por quê? Porque elas não sabem como funciona o cérebro. Aí tem o padrão autômato. O autômato é aquela pessoa, é o nome antigo que se dava para o robô. O autômato é aquela pessoa que você pergunta, por que você levanta de manhã? Ué, porque tem que levantar. Por que você está nessa situação? Ué, foi o que apareceu. Ou seja, é uma pessoa que não tem a menor ideia de nem por que levanta da cama. Então, esses são alguns dos problemas e dos cárceres que acabam afastando vocês das possibilidades. Então, é totalmente antagônico o que nós estamos trazendo aqui. Ou seja, quer prosperar? Quer avançar? Você precisa, então,
se tornar esse exímio eliminador de gaps. O que é um gap? A diferença entre o que você tem e o que você quer de resultados. Um resolvedor de problemas. Ouçam o que eu vou dizer agora. Não existe falta de oportunidade para quem sabe resolver problemas. Não existe falta de oportunidade para quem sabe resolver problemas. Ou seja, as pessoas serão remuneradas única e exclusivamente pela sua habilidade em resolver problemas. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Simplificando uma série de processos complexos, quem sabe pensar não faz perguntas do tipo, o que tem errado comigo, por que esses problemas acontecem comigo, por que a minha vida é assim, por que as coisas não andam. Quem sabe pensar não faz esse tipo de perguntas, entendeu? Mas se nós simplificarmos uma série de processos complexos, a grosso modo, pensar é fazer e responder perguntas. Basicamente isso, fazer e responder perguntas. Mas é só fazer e responder perguntas? Não, não é. Porque se fosse, a pessoa que diz o que tem de errado comigo, é uma pergunta. Por que para mim a minha vida não anda? É uma pergunta. Meu Deus, por que essa adversidade para mim agora no meu caminho? É uma pergunta. É só isso? Não é. É perguntas que façam você superar o obstáculo, que façam você avançar, que façam você vencer os obstáculos e chegar onde você quer. Entendeu? Então, por exemplo, isso é só o básico dos básicos do processo cognitivo de alto desempenho, de alta performance. É o básico, só para vocês entenderem, tá? Então, nós que queremos prosperar nesse mundo e usamos a adversidade como alavanca, nós somos isso. Somos antifrágeis, por quê? Porque nós procuramos problemas para resolver. É muito comum em diversos lugares as pessoas dizerem coisas do tipo assim, problema. Me lembrei até de um amigo aí, do nossos mentorados de Santa Catarina. Morei ali uma época. Fuja, louco. Foge, olha o problema. Né? O pessoal tem aversão, eles correm dos problemas. Eu não quero nem saber o problema. Ouçam. Veja bem. Prosperar é resolver problemas. Se tornar realizado, feliz, bem-sucedido, sentir autoestima é resolver problemas. Ser próspero em diversas áreas da vida, relacionamentos, negócios, vendas, negócio que for, não importa, é resolver problemas. Pensar de maneira correta é resolver problemas. Se você não se tornar essa pessoa, você realmente vai ficar à margem das possibilidades, como coadjuvante pedindo pelo amor de Deus para dar uma oportunidade para você. Então, o que nós precisamos desenvolver em você? Nós precisamos desenvolver essas competências, essa flexibilidade que você passa a ter por se tornar um exímio ou uma exímia resolvedora de problemas. Agora, para vocês entenderem um ponto, nós falamos sobre, então, que para você ser antifrágil e prosperar, você tem que se tornar isso, flexível a ponto de se tornar um resolvedor de problemas. Mas agora eu quero falar uma coisa importante para vocês entenderem outro princípio importante de como é possível você prosperar utilizando as adversidades como combustível, como alavanca para o seu sucesso. E eu quero falar um pouquinho sobre neurovendas. A pergunta que eu tenho para vocês aqui, digita nos comentários aqui. Você sabe a diferença de uma pessoa que é legal para um mala sem alça? Quem é que sabe a diferença de uma pessoa legal para um mala sem alça? Olha, veja bem, nós estamos falando aqui de neurovendas. Nós estamos falando de neurociência aplicada às vendas agora, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Se você conhecer uma pessoa legal ou uma pessoa sem mala sem alça, vamos lá, vamos subir no mala sem alça. O mala sem alça ou a mala sem alça é uma pessoa que é o centro do universo, tanto para contar vitória como para contar derrota, né? Uma pessoa que é o centro do universo. Ou seja, você ou ela começa, você fala, não, porque eu tenho esse resultado aqui. Mas eu tenho X, Y, Z. É isso aí, Paula. Legal, Paula. É isso aí mesmo, tá? Obrigado pela participação de todos aí. A pessoa, exatamente isso. Então, a pessoa legal, a pessoa bala sem alça, ela é o centro das atenções, para falar bem ou mal. Ou seja, né, você diz, porque eu consegui esse resultado. Mas eu consigo X, Y, Z a mais. Então, é uma pessoa que ela está sempre por cima, ela que é melhor. Tá, mas é uma pessoa chata, né? Por mais que seja verdade, é uma pessoa chata, uma pessoa mala sem alça. É uma pessoa que é narcisista, uma pessoa que não é agradável, não é uma facilitadora, não é alguém inclusivo, é uma pessoa que acaba excluindo por essa prepotência, certo? Aí nós temos o outro tipo de mala, que também continua sendo o centro das atenções, que é o quê?
A pessoa que você só vai até você para contar derrota. Não, porque minha vida não vai dar certo. Ó, vida, ó, azar, isso não vai dar certo. Meu Deus, eu não sei o quê. Por que eu não sei o quê? Ou seja, o centro das atenções é ela, ou para vitórias ou para derrotas, sabe? Então, é uma pessoa chata, é uma pessoa que não é agradável de se estar, certo? Pessoas agradáveis. Nós temos uma pessoa que é razoavelmente agradável, que ela vai falar se é agradável, falar de assuntos que são interessantes para nós dois, né? Assuntos que interessam a você, assuntos que você vai gostar, certo? Aí nós temos um outro tipo ainda melhor de pessoa, aquela que te encanta, é aquela pessoa que fala de você para você, entendeu? A pessoa mais legal do mundo, ela fala de você para você. Então, por exemplo, ela começa a dizer assim, você trabalha com o quê? Né? Aproveitando que a Paula que está aqui, eu falei, a nutricionista, né? Aproveitando ela para dizer assim, eu sou nutricionista, que legal, puxa vida, deve ser muito incrível isso, né? Ajudar as pessoas. Daí sim, ela começa a falar. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam? Para criar rapport, deixa eu falar uma coisa, nós falamos uma palavra moderna, neurociência, neurovendas, rapport, né? São palavras modernas, são palavras agora que estão no contexto da programação neurolinguística. Para quem não sabe, eu também sou trainer em coaching, programação neurolinguística, licenciado, né? Então, estão no contexto da neurociência, do coaching, da PNL. São palavras modernas, rapport, neurociência, neurovendas, são todas palavras modernas. Mas, há mais de 100 anos atrás, Dale Carnegie já falava isso. Como fazer amigos e influenciar pessoas, e a pessoa legal chama você pelo nome e fala de você, não dela, entendeu? Tá, mas o que tem a ver isso com a questão de nós utilizarmos as adversidades e as intempéries para alavanca para o nosso crescimento e para o nosso sucesso? O que tem a ver? Olha, é isso aqui, Você precisa ser preciso ou precisa na sua abordagem. Porque qual é um dos erros que também os profissionais que aqui estão e que depois também verão essa live, eles cometem? Qual um dos erros que eles cometem? Um dos erros que eles cometem é falar deles. Ou seja, por que você não prospera em meio às adversidades? Por que você não avança em meio ao caos? Por que você tem realmente, muitas vezes, dificuldades, não consegue fazer seu negócio decolar? Por que você acaba experienciando baixos faturamentos? Por que você acaba, muitas vezes, não conseguindo oportunidade, né? Primeiro, pela tua inabilidade de ser um exímio resolvedor de problemas. E segundo, pela falta de precisão. Ou seja, se tornar extremamente preciso na abordagem e na solução é a sacada para que você possa prosperar. Além de ser um exímio resolvedor de problemas, uma exímia resolvedora de problemas, é ser preciso na abordagem. Quando você fala, a pessoa mais legal do mundo é isso, ela fala de você para você. E as pessoas cometem um erro de ir até o mercado vendendo veículos, vendendo o seu trabalho. Porque eu sou terapeuta, eu sou coach, eu sou não sei o quê, eu sou consultor, eu sou... A verdade verdadeira é que ninguém está nem aí para você, para o seu currículo e para o que você faz. O pessoal está se lixando, entendeu? Ou seja, pode parecer inacreditável. Eu sei que parece fazer sentido você mostrar teu currículo. Eu sei que parece fazer sentido você falar de você, do seu trabalho. Eu sei que parece fazer sentido você falar do seu serviço, falar dos seus produtos. Parece, não é? Mas, na verdade, não mais. Eu vou falar uma coisa. Para quem não sabe, eu já tenho praticamente meio século, né? E eu me lembro que na década de 70 era interessante, porque nós tínhamos lá uma coisa muito legal, bons tempos aí, nós tínhamos uma coisa chamada ágil. Sabe o que é ágil? Você ia comprar um carro numa concessionária e você tinha que pagar tabela cheia, olha que louco, hein? Tabela cheia e mais uns, sei lá, se R$1 ou R$2.000 para que você fosse o primeiro a receber o carro. Ou seja, a demanda era maior do que a oferta de produtos. Tinha muito mais pessoas com condições de comprar aquele carro do que carro para entregar. E nós tínhamos o famoso ágil. Então, eu não sei se alguém de vocês lembra da época do ágil, certo? Eu não sei se alguém tem essa idade um pouco mais aí, lembra da época do ágil, mas tinha isso, ágil. Bons tempos, né? De você vender um produto, né? Por tabela cheia e mais um valor em cima. Bons tempos. Hoje não. Ou seja, depois, na década de 80 para 90, principalmente a partir da década de 90, para você se diferenciar, você não deveria apenas falar das características, mas principalmente dos benefícios.
Agora, posso falar uma coisa para vocês? Nesse tempo atual, característica e benefícios se tornou commodity. Você tem diversos players no mercado, você tem concorrência, característica e benefício é commodity, entendeu? Característica e benefício todo mundo tem. Então, como é que você vai conseguir ser preciso ou precisa? Ou seja, as pessoas perguntam para mim assim, até pessoas que compram os nossos cursos, que são mentorados, né? Já perguntaram assim, olha, mas vem cá, aqui nós temos pessoas de todos os tipos, pessoas extraordinariamente capacitadas, qualificadas e pessoas que talvez nem tanto. Aí perguntam para mim assim, mas vem cá, como é que é esse negócio? Tem que ter curso superior para que eu ajude alguém? Tem que ter, olha, na verdade é verdadeira, para começar essa era é lifelong learning, é aprendizado a vida inteira. Por exemplo, no meu caso, eu estou com 160 e sei lá se é 2 ou 3, tem que ver, mais de 160 formações, ministro 60 e tenho mais de 160, por exemplo, tá? Então, aí você pensa, nossa, meu Deus, quanto conhecimento. Cara, parece grande coisa, mas a partir de agora, na humanidade, é lifelong learning, todo mundo vai viver assim. Todas as pessoas que você conhece, para poder se manterem atualizadas, vamos ter que estudar a vida inteira, entendeu? Então, numa era, vamos lá, saturada de informações, repleta de concorrência, repleta de pessoas ali disputando a atenção, repleta de dispositivos, redes sociais e as mais diversas situações disputando a atenção do teu cliente. Se você, ó, por exemplo, no meu caso, vamos lá, se eu chego para alguém e digo assim, olha, eu vou falar então quem sou eu, para você saber com quem você está falando. E eu pego das 160 e poucas formações que eu tenho e eu vou reduzir isso a 10, sabe o que vai acontecer? Você vai bater nas minhas costas e falar assim, poxa, parabéns, olha, você é qualificado, nossa, como você, alguns falam até inteligente, ó, só que fechar negócio que é bom, dinheiro que é bom, não vai acontecer. Por quê? Porque eu fui mala. O que eu fiz? Eu falei de mim, entendeu? Ou seja, qual é a sacada? Além de ser um exímio ou uma exímia resolvedora de problemas, é você ser preciso ou precisa na solução desses problemas. Então, o que acontece? O mala, infelizmente, volto a dizer, pessoal, vocês cometem esses erros não porque vocês não sabem disso que eu estou explicando agora. Então, nessa era saturada de informações, repleta de players e que tudo disputa a atenção, para você conectar os pontos, não é falar de você. Ou seja, se você tem um conhecimento absurdo ou não importa. Se você tem, né, não é sobre você, é sobre o seu cliente. Nada vai dar mais autoridade a você do que você saber muito mais dos problemas do seu cliente do que ele mesmo. É essa precisão que você precisa ter em falar do cliente para o cliente. Ou seja, como é que você vai obter a atenção de alguém? É falando de você, do seu currículo, dos seus serviços? Não. É falando do problema que esta pessoa tem e quais são as consequências desse problema, as dificuldades que esse problema está causando, os possíveis desdobramentos futuros desse problema e qual é a solução e o que vai custar para ele não resolver aquele problema. Ou seja, vamos de novo. Nada vai dar mais autoridade a você do que você saber muito mais dos problemas do seu cliente do que ele mesmo. Entenderam isso, pessoal? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Para que você use as adversidades e as intempéries como oportunidade de crescimento, como alavanca para o seu sucesso, você precisa ser um exímio ou uma exímia resolvedora de problemas e ser extremamente preciso ou precisa em resolver o problema, em comunicar-se com o teu público-alvo, em saber realmente falar com ele de uma maneira que ele esteja prestando atenção, entendeu? Ou seja, você não vai conseguir a atenção dos outros quando você fala de você. E eu vou falar uma coisa para vocês. O meu currículo, nesse momento, talvez seja um currículo grande, mas eu vou dizer, você não impressiona mais ninguém falando de você. Nem de você, nem dos seus serviços, nem do seu produto, você não impressiona, entendeu? Você não vai impressionar alguém. Quer impressionar alguém? É simples, você tem que ser extremamente precisa e falar dele para ele, dos problemas dele, dos desdobramentos. Ficou claro isso, pessoal? Coloca aqui para mim se está ficando clara essa ideia. Então, com essa ideia, você vai seguramente se tornando um exímio ou uma exímia resolvedora de problemas e preciso na hora de falar com o seu cliente, você vai comunicar. Porque pensa bem, a pessoa está desesperada. Olha só, pessoal, a pessoa que é precisa, ela é extremamente irresistível. Por quê? A pessoa está desesperada.
para resolver o problema. Ela está com um problema, talvez não seja tão desesperada assim, dependendo do problema, mas ela precisa resolver o problema. Aquilo está atrapalhando, está deixando ela desconfortável, ela está preocupada, né? Seja qual for, é o meu negócio que não anda, minha empresa que está com problemas, é a minha saúde, não importa. Ela tem um problema e você começa a falar dela para ela, do problema dela, com uma quantidade incrível de profundidade sobre o problema dela, e ela está precisando resolver o problema. Tem como dizer não para você? Tem como dizer não para você? Entendeu? Quem é que vai dizer não para você se a pessoa está com um problema e você sabe resolver e você consegue provar que você tem muito mais conhecimento e profundidade e realmente precisão para solucionar o problema dela, que você sabe muito mais dela e do problema dela do que ela mesma. Como é que vai dizer não para você? Entendeu? Então, nesse novo tempo, é isso. Você pode sim, enquanto as adversidades vêm, prosperar, e se a coisa ficar mais difícil, você prospera mais ainda. Mas por que isso ocorre? Porque você se tornou antifrágil, porque você sabe usar teu cérebro, sabe pensar, entende que oportunidades são quer dizer, que se problemas são oportunidades para o seu crescimento, para a sua alavancagem, para você resolver e ter isso como empreendimento e vantagem competitiva. E na hora de dialogar com o seu cliente, você não comete o erro de ser mala, de falar de você, do seu trabalho, do seu, né? Fala dele para ele. Ficou claro, pessoal? Tá ficando clara a ideia? Ó, olha só, quero agora trazer um pensamento incrível. Steve Jobs foi o CEO mais valioso no seu tempo. Steve Jobs foi gênio, né? Tanto é que a Apple é a empresa hoje que o que ela fatura hoje é mais do que muitos países. Mesmo que ele não está à frente da Apple, ele pegou, né, e transformou numa empresa aí que era a maior empresa do mundo. Quer dizer, o primeiro CEO da era conceitual, o CEO mais bem pago do mundo quando ele estava vivo. Genial, né? E antes dele, eu admirava muito o Jeff, o CEO da General Electric. Agora me deu, como é que é o nome dele? Bom, era um outro CEO que era genial, mas depois o Steve Jobs, Jack Welch, né? O Jack Welch era genial. Aí depois, quando o Steve Jobs veio, realmente o que o Steve Jobs fez era genial. Então, o que nós precisamos, além disso, para prosperar em meias adversidades, prosperar no caos? É também pensar de forma não linear. Ou seja, você tem que começar com a experiência do cliente antes de trabalhar com a tecnologia. O que é que você precisa entender através disso aqui? Você precisa entender que tudo começa com a experiência do cliente. Ou seja, onde é que eu quero chegar em relação a isso? Que as necessidades humanas, elas estão satisfeitas, mas os anseios não. Eu desafio você a abrir a internet, seja uma loja de departamentos online ou até uma grande loja de departamentos física. Eu desafio você, aí num desses grandes centros, dessas grandes lojas de departamento, eu desafio você a pensar em um utensílio ou alguma coisa que não tenha lá para vender. Eu desafio você a você me dizer se realmente é possível que você pense em algum tipo de utilitário doméstico, seja o que for, e alguém não tenha criado. Olha, eu vou falar isso para vocês. Nesse tempo que nós estamos vivendo, as necessidades humanas estão satisfeitas. As necessidades humanas estão satisfeitas. Mas os anseios não. Onde é que eu quero chegar em relação a isso? Que realmente você encontra tudo que você procurar, mas os anseios não. Então, o que Steve Jobs disse? Você tem que começar com a experiência do cliente antes de trabalhar com a tecnologia. Ou seja, parece engraçado, né? Eu quero também parafrasear Simon Sinek. Simon Sinek falou algo muito importante. Ele fala sobre o círculo dourado, né? Da liderança e dos negócios exponenciais. O que Simon Sinek fala? As pessoas, e Jobs já tinha esse entendimento, né? Steve Jobs já tinha esse entendimento, as pessoas, elas não querem mais, num mundo repleto de oportunidades e possibilidades, comprar commodity, comprar o que você faz, nem característica e benefícios. Elas querem comprar o porquê você faz. Ou seja, por que você faz? Qual é a tua missão? O que significa? Qual é teu engajamento?
Qual é a tua visão de ecologia, sustentabilidade, de melhoria do mundo à sua volta? Ou seja, se você tem uma empresa que oferece uma tecnologia e essa tecnologia tem um papel maior em termos de construção do mundo melhor, é uma missão. Então, comprar de você, para mim, também significa que eu estou engajado na sua missão. Nike tem essa visão, diversas empresas de vanguarda hoje, inclusive a Apple tem essa visão. Ou seja, é aquele modelo de identificação. As pessoas estão cada vez mais comprando o porquê você faz, né, ao invés do que você faz, certo? Ou seja, até a propaganda que a campanha de lançamento que o Steve Jobs fez lá a primeira do iPhone, por exemplo, é uma coisa engraçada. A gente fez um negocinho aqui, né? Só que a maneira como ele colocou, que tinha aquela propaganda, o que nós fazemos são para os loucos, são para aqueles que não cabem em lugar nenhum, são para aquelas pessoas que não conseguem encontrar o seu lugar no mundo, mas são elas que constroem o mundo à sua volta. Quer dizer, olha a maneira como ele trabalhou isso, né? A maneira como ele trouxe a missão de inclusão para os desajustados, para os nerds, né? Para as pessoas que realmente queriam se engajar nessa visão. Olha que interessante. Então é isso, comece pelo porquê. Pense de forma não linear. Comece a trabalhar com a experiência do cliente antes de usar a tecnologia, porque as pessoas cada vez mais estão comprando o porquê você faz isso e não o que você faz. Olha que interessante. Então, vamos lá. Como prosperar num ambiente caótico? Como prosperar no caos? Como avançar em meio às adversidades e às intempéries? Torne-se um exímio ou uma exímia resolvedora de problemas. Seja preciso em dialogar com o seu cliente e também entregar uma solução extremamente precisa. E entenda que a experiência do cliente é o mais importante para você desenhar qualquer coisa. Para você desenhar seu programa, desenhar seu negócio, seu serviço, seu produto, comece pela experiência do cliente. Comece trabalhando em... Olha, veja bem, pense em satisfazer não necessidades, mas anseios, entendeu? As necessidades humanas estão satisfeitas, mas os anseios não. Quer ver uma frase de Steve Jobs, que Steve Jobs também dizia para falar sobre isso? Uma frase que Steve Jobs falava, muito importante, para vocês entenderem esse conceito, ele dizia assim, as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. Olha que interessante, alguém que tinha essa visão, alguém que trabalhava a partir da experiência do cliente, alguém que tinha essa visão a ponto de dizer isso. Você entendeu qual era uma das grandes sacadas de Steve Jobs? Tiraram ele da Apple, ele foi lá, criou outra empresa e também se tornou uma empresa incrível, extraordinária, né? A Pixar e assim por diante, certo? Mas ele trabalhava satisfazendo anseios. E o que ele dizia? Olha que de novo, vou falar de novo a frase. As pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. Então, é essa visão, é essa ideia que nós precisamos entender, que nos ajuda a compor esses conceitos de como é possível utilizar as adversidades, as intempéries, o caos e tudo mais como alavanca para o crescimento seu, do seu negócio, do seu serviço, seja você quem for. Ficou claro, pessoal? Coloca para mim aí. Conta para mim quais são as dificuldades que você tem, as perguntas, as dúvidas. Me diz aqui, quais são as perguntas que vocês têm, como é que eu posso ajudar vocês da melhor forma possível. Outra coisa importante aqui que vocês precisam entender, nós precisamos sempre estar atualizados sobre o mercado e as novas tendências, principalmente com novas tecnologias. O que significa isso? Olha, o que tem de empreendedor que eu conheço que fica dando murro em ponta de faca e não percebe que tecnologias novas surgem a todo momento que podem resolver seus problemas com um custo muito mais acessível e tornar você mais competitivo ou competitiva, seja produto ou serviço. Você sabia, por exemplo, que existem... Olha, ouçam, se você sabe pensar, se você sabe eliminar gaps, se você sabe construir ações que te levem do estado atual para o estado desejado, olha só, o que você vai fazer? Você vai simplesmente eliminar um gap, criando soluções que façam com que você implemente as ações para avançar. Só que quando você implementa ações para construir os resultados que você quer na sua organização, olha, para começar a falar bem a verdade,
A maioria esmagadora dos empreendedores não tem planejamento estratégico, não tem plano de ação, não sabe onde quer chegar e trabalham correndo atrás, desculpa o adjetivo, mas correndo atrás do rabo, naquela caminha dos ratos, como diz lá o Robert Kiyosaki. Por quê? Porque eles não têm rota, não têm planejamento. Eu comecei a prestar um serviço, começou a dar certo, eu comecei a ampliar. Ok, mas agora é hora de você dirigir o teu negócio. Agora é hora de você antever cenários prospectivos. Senão, um belo dia pode ser que aconteça alguma coisa e você descobre que do dia para a noite os clientes foram embora. Entendeu a ideia? Do dia para a noite, se os clientes foram embora, porque você perdeu a rota, porque você não anteviu cenários prospectivos, você não viu as situações que estão logo à sua frente aí, que tiraram você do mercado. Então, é por isso que é interessante e importante nós sabermos utilizar o cérebro, sabermos eliminar gaps, sabermos pensar, né? Entretanto, também, quando você pensar em eliminar um gap. O que é um gap? A diferença entre o que eu tenho e o que eu quero de resultado, ou entre um passo e outro num plano de ação. E quando você tem esse conceito, essa ideia, quando você pensa realmente nessa situação de eliminar um gap, muitas vezes você não passa pela sua cabeça que você pode utilizar a tecnologia para eliminar esse gap. Não passa na sua cabeça que você pode automatizar, otimizar, utilizar templates prontos, tecnologias que você pode utilizar, APIs para resolver um problema. Olha que interessante. E daí o que acontece? Posso falar uma coisa? Eu vou falar uma coisa para as pessoas que estão nos vendo aqui, secretária, por exemplo, tem muitas coisas que a tecnologia dia a dia vai mudar. Existem muitas novas oportunidades de trabalho, de emprego, de negócios, né? Mas existem muitas coisas desaparecendo. Secretária é uma coisa que vai desaparecer. Hoje você tem bot, tem inteligência artificial, você tem sites que você aluga por um valor insignificante, ele cobra, ele agenda para você, ele dá a resposta. Ou seja, você já pensou que a pessoa que pode atender você pode custar 1 ou 2% do custo que você tem hoje com alguém e pode fazer exatamente todas as suas tarefas para você? Já pensou nisso? Por exemplo, só para vocês entenderem, pessoal, como é rápido as transformações, como as coisas estão mudando e recém começaram. Então, essas ideias, esses conceitos que eu quero trazer para você. Ou seja, se é possível nós realmente prosperarmos em meio a essa diversidade, se é possível nós avançarmos agora, é isso, adquirindo essa flexibilidade, se tornando esse exímio ou exímia resolvedora de problemas, sendo preciso e trabalhando a partir do porquê, começando com a experiência do cliente. Então, com isso, você olha para o mundo à sua volta, não caindo nessas bobagens que a mídia nos ensina aí, de crise, e você olha para as mudanças de mercado como oportunidade para o teu crescimento, para o teu sucesso, para a tua alavancagem, e você prospera, você avança. Ficou claro, pessoal? Por favor, contem para mim as dificuldades, as dúvidas que vocês têm. Ok? Eu quero ajudar vocês. Em síntese, em uma era exponencial, ninguém anda mais sozinho. Por isso, eu quero convidar vocês a andarem conosco na nossa comunidade, nos nossos negócios, e eu tenho uma grande oportunidade para quem está aqui agora. Alguém tem uma pergunta para fazer para mim? Por favor, faça a sua pergunta. Eu só vou ligar um negocinho aqui. Só um pouquinho. Quem tem pergunta, pessoal? Alguém tem uma pergunta que eu possa ajudar você? Pessoal, vamos lá. Olha só. Eu tenho uma oportunidade para você. Deixa eu colocar acho que o slide todo na tela aqui. Uma oportunidade. Desconfigurou quando eu subi. Que é uma imersão que nós teremos em neuroperformance. O que vocês acham de deixar de ser refém de emoções, situações e circunstâncias, utilizar a neurociência para que vocês tenham uma vantagem competitiva extraordinária? O que vocês acham de fazer com que seu cérebro se torne realmente exponencial? Vocês têm ideia de que a ciência está buscando mecanismos para fazer com que as pessoas tenham muito mais performance, exponencialidade e resultados, e nós podemos, através de estratégias cognitivas e através da compreensão da neurociência e das ferramentas certas, trazer uma vantagem competitiva de fazer vocês exponenciais? O que nós falamos nessa noite, eu vou falar algo importante para vocês, é um básico. Alguns dos conceitos, se você gostou do que você viu até agora, eu quero dizer a vocês que isso é um básico. Isso é o princípio, é só o fundamento.
de todas as possibilidades que nós podemos trabalhar para fazer de você uma pessoa extraordinária, exponencial, que prospere em meio às adversidades, que tem essas ferramentas e esses recursos, que tem uma grande capacidade cognitiva, emocional, que consegue ser muito mais preciso em resolver seus problemas, que realmente nunca mais se torna refém de emoções, situações e circunstâncias, tem habilidades da genialidade, exponencialidade, inovação, consegue ser muito mais preciso e precisa nos seus relacionamentos, né? Consegue também ter relacionamentos mais saudáveis, equilíbrio, ambiente, consistência, ou seja, todos esses problemas. Por exemplo, se você quer liderar pessoas, você quer se tornar um líder ou uma líder extraordinária, né? O que você precisa? Você precisa autoliderar-se, autogerir-se, o neuroperformance, a neurociência com neurogestão, para que você tenha essa autoliderança e autogestão, para que você possa prosperar e avançar. O que você acha disso? De realmente autoliderar-se para que você possa, então, influenciar a outros, para que você possa ajudar a outros a terem grandes resultados. Olha, posso falar uma coisa? Tem um ditado que eu falo, acho que fui eu que inventei, nunca vi ninguém falando ele, tá? Que eu digo assim, ó, em terra de autômatos, nós sabemos o que é um autômato, nós falamos antes, né? Em terra de autômatos, quem pensa é rei. Em terra de autômatos, quem pensa é rei. O que significa isso? Significa que, parece engraçado, né? Mas as pessoas não sabem nem utilizar o cérebro, as pessoas não sabem pensar, as pessoas, olha, nós temos uma sociedade que adoece coletivamente, seja por informações equivocadas, agora aproveitando pessoas de todos os tipos aqui na área psíquica, na área alimentar, nós temos uma sociedade na área médica, nós temos uma sociedade que adoece coletivamente, por não compreender esses recursos que nós estamos falando agora, nesse momento, por não entenderem como é possível simplesmente se tornar alguém resiliente, ou seja, o conceito de antifragilidade é superior ao de resiliência. Qual a diferença de resiliência para antifragilidade? Resiliente é a pessoa que enfrenta as intempéries, mas permanece até ver o objetivo final, certo? Ela não desiste dos seus objetivos, mas esse é o resiliente. O antifrágil é melhor, porque o antifrágil, ou seja, além da resiliência, quanto pior fica o cenário, quanto mais adversidades, mais ele prospera. Por quê? Porque ele tem recursos, porque ele tem flexibilidade. Bom, deixa eu ver a pergunta aqui, ó. Edinaldo, como entender o conceito de felicidade em meio à dor em determinado grupo de pessoas? Edinaldo, você pode ser mais claro em relação à tua pergunta? Ó, eu estou fazendo um curso, entre outros também, eu estou fazendo agora, na metade mais ou menos de um curso da Universidade Yale, que fala exatamente sobre a ciência da felicidade e bem-estar, a ciência aplicada à felicidade e o bem-estar. E eu vou falar uma coisa para você. Nós imaginávamos que eventos ruins causam grande infelicidade e eventos bons causam uma felicidade também muito grande. E, na verdade, não. Na verdade, há uma diferença, mas ela é muito menor do que nós imaginávamos, feita por pesquisa e amostragem, entendeu? Felicidade está muito mais ligada, e aqui nós trabalhamos também esse conceito, está muito mais ligada à questão de você saber como fazer um espetáculo das pequenas coisas, como compactar um eu saudável, como desenvolver uma série de mecanismos e recursos para que você se torne mais feliz. As adversidades, elas podem sim serem fatores negativos no primeiro momento de impacto, mas se nós analisarmos pouco tempo depois, as pessoas que experienciam tanto grandes coisas maravilhosas, felicidades, como infelicidades, todas elas, ou seja, nós imaginávamos um impacto grande, né? Um impacto absurdo de felicidade e infelicidade. E na prática é muito menor do que nós imaginamos, sabe? Então, eu precisaria entender um pouco mais. Você sabe que nós trabalhamos aqui nas nossas mentorias com muita precisão. Então, eu precisaria um pouco mais de subsídios, entender um pouco melhor isso, para poder, então, solucionar essa questão que você está trazendo. Mas, sem dúvida alguma, o que nós imaginamos que impacta positivamente e negativamente é muito menor do que, de fato, impacta isso com pesquisa e amostragem de um trabalho maravilhoso pela Universidade de Yale, tá bom? E eu estou vendo em outras universidades também, renomadas do mundo sobre o mesmo tema, tenho estudado esse tema. Então, pessoal, eu vou deixar aqui, então, o meu convite para a Neuroperformance. Nós são 10 módulos, tá? No valor de R$ 1.499. Ou seja, tem a formação junto em Practitioner, em Programação Neurolinguística,
Nós temos Neuroliderança, o mais rápido e eficiente programa de capacitação de líderes, ou seja, você vai aprender a se autoliderar, a se autogerir, a ter neuroperformance, altíssima performance, e também você vai aprender a influenciar pessoas de maneira precisa. E você, além de tudo isso, tá? Você vai ter uma imersão diretamente comigo, que pode ser presencial ou online, mais um suporte, uma mentoria para que você aplique a neuroperformance, ok? Se nós juntássemos todos os bônus, daria 5.186,90 com tudo que nós estamos dando, e você pode estar sendo aí meu mentorado hoje por apenas 12 parcelas de R$ 152, ok? Então, olha que interessante, você ter essa vantagem competitiva de... Veja bem, o que nós estamos falando aqui não é nem dos recursos, conhecimentos e currículo. É você nunca mais ficar refém das tuas emoções, das situações, das circunstâncias, você saber prosperar em meio às adversidades, você ter recursos práticos para essa antifragilidade, para essa flexibilidade, para se tornar inovador e exponencial, para saber se tornar esta pessoa exímio ou uma exímia resolvedora de problemas. Quanto vale isso? Quanto vale você simplesmente, enquanto todo mundo para, quando todo mundo fica sem recursos, numa situação que não sabe como lidar, você não, você ao contrário, você prospera, você avança, você realmente consegue resultados incríveis. Olha, se você é líder, se você é terapeuta, se você é coach, se você é empreendedor, você precisa entender a neuroperformance na prática. Entender como estes recursos, como essas habilidades, essas competências vão ajudar você a ter resultados incríveis. Obrigado, Edinaldo. É verdade, o Edinaldo já conhece, né? As pessoas que já nos conhecem aí sabem o que nós fazemos aí e é o diferencial do que nós trazemos, né? Não existe aqui, pessoal, só para vocês saberem, não tem explicacionismo, eu não sou repetidor de ideias, não sou explicacionista e trabalho com muita fundamentação científica, tudo com pesquisa, com amostragem, com precisão. Então, o meu objetivo aqui é ser extremamente precisa para vocês. O meu objetivo aqui é realmente assumir responsabilidade pela aplicação dessa metodologia exclusiva. Ou seja, eu sou também, entre outras coisas, o criador da neuroperformance. E eu quero que vocês tenham na mão de vocês a vanguarda do desenvolvimento. E eu sou a única pessoa no Brasil e no mundo que tem uma formação em neuroperformance com esses recursos, com essa habilidade, com essas competências. Então, sem dúvida alguma, é um universo de novas oportunidades e possibilidades que faz com que a tua vida mude radicalmente. Ou seja, é você se tornando uma pessoa exponencial em uma era exponencial. É você se tornando alguém antifrágil, que prospere em meio às adversidades, com todos esses recursos e essas coisas que nós estamos trazendo, tá bom? Então, pessoal, eu estou aqui, se alguém tiver alguma dúvida, estou com a minha equipe aqui, eu tenho pessoas que estão nos ajudando aqui, tá? Aqui, ó, da Billbank, que é o nosso parceiro, a nossa agência aqui, os nossos parceiros que são sócios aí nas nossas ações. O link de pagamento está ali. Se você tiver perguntas, dúvidas, por favor, entre em contato. Nós temos pessoas ali no WhatsApp prontas a atender vocês, a tirarem as dúvidas de vocês. Será um prazer ter você conosco. Eu vou andar com você. Nós estaremos juntos, passo a passo, eliminando os seus gaps, resolvendo os seus problemas e dando a você resultados exponenciais. Ok, pessoal? O que vocês têm aí de perguntas? Como é que eu posso ajudar? Qual dúvida que vocês têm? Ok, pessoal? Bom, então, se vocês não têm para agora nenhuma dúvida mais, por favor, entrem em contato, tirem as suas dúvidas diretamente com o nosso time de atendentes. Cliquem no link também, o nosso site. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se já está o novo site no ar. Se ele já está on. Eu não estou conseguindo ver aqui agora. Não está me dando... Sim, Edinaldo, é um investimento em relação aos grandes resultados. Obrigado, Edinaldo, obrigado pelo suporte aí, tá? Obrigado aí pelo... Pessoal, mais uma vez, agradeço por todos vocês, pela presença de todos, agradeço por todos que estiveram aqui, pelas interações, fico à disposição para qualquer dúvida, se vocês tiverem perguntas, mandem para mim através das redes sociais, tá? Aqui tem o telefone do WhatsApp de uma pessoa que estará ali pronta para atender você, para te dar qualquer dúvida, tá bom? Tem um WhatsApp que foi colocado no chat aqui,
estamos à disposição e o meu objetivo é fazer com que vocês tenham realmente uma vida exponencial, resultados exponenciais, conquistem muito mais rapidamente seus sonhos e objetivos e construam a vida dos seus sonhos, porque se você não sabe como funciona o seu cérebro, você está perdendo o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida. Ou seja, ouçam, o maior ativo que você tem, o maior ativo, a coisa mais valiosa nessa era de abundância, nessa era saturada de informações, onde existem realmente sites de busca como o Google, por exemplo, entre outros, que trazem as informações de forma automática. Daí que surgiu o termo informática, né? Informação de forma automática. Com toda essa informação disponível, o que precisa é de alguém que ligue os pontos para você, é de alguém que conecte as peças e faça você ter resultado no menor tempo possível. E olha, pessoal, fora essa imersão em neuroperformance, a outra oportunidade que eu tenho custa R$10.000 através da minha mentoria. É uma mentoria, claro que de praticamente 1 ano, mas ela custa 10 mil. Então, como a porta de entrada, um conteúdo extremamente diferenciado, exclusivo, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum no mundo, o Neuroperformance, tenha certeza, que vai superar as expectativas de vocês. Quem me conhece sabe que eu trabalho nesse sentido, buscando superar as expectativas quando nós entregamos os nossos mentorias, formações, né? Nós estamos ali para trabalhar buscando a superação das expectativas, porque nós temos respeito por você, ok? Então, por favor, fiquem à vontade, tirem as suas dúvidas lá com a nossa equipe, entrem em contato pelo WhatsApp e eu quero mais uma vez agradecer a minha equipe, agradecer a Billbug e agradecer a agência também e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Pelas redes sociais também, façam as perguntas, tirem as dúvidas. Querem mandar pergunta para mim no Instagram, querem mandar para mim qualquer tipo de dúvida, por favor, entre em contato com eles que eu vou responder para vocês e tirar qualquer dúvida para que vocês tenham realmente resultados extraordinários, exponenciais. Sejam exponenciais em uma era exponencial, tá bom? Então, mais uma vez, um grande abraço para todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.